Olha, existe um documento que mudou completamente as regras do jogo para os povos indígenas e tribais no mundo todo. É a Convenção 69 da OIT. E ela não é só mais uma lei, não. Ela representa uma verdadeira virada de chave, sabe? Uma mudança de uma visão de tutela para uma de autonomia. Vamos desvendar juntos como essa transformação acontece na prática. Tudo começa com esta frase aqui. Parece simples, né? Mas ela é absolutamente revolucionária. A mentalidade anterior, por décadas, era de integrar ou assimilar esses povos. A Convenção 69 chega e rompe com essa ideia, dizendo algo totalmente novo. O objetivo é reconhecer o direito desses povos de controlar o próprio destino, suas instituições, o seu futuro. E essa é a grande questão, certo? Porque uma coisa é ter uma frase bonita, inspiradora, no papel. Outra, bem diferente, é fazer isso virar realidade. A genialidade da convenção está justamente nos seus mecanismos práticos. Então vamos ver como essa promessa de autonomia se transforma em direitos concretos. Para a gente entender o impacto da convenção, a gente precisa olhar um pouquinho para trás, para o que existia antes. A norma era tratar os povos indígenas como grupos que deveriam ser absorvidos pela sociedade. Aí a Convenção 69 chega e diz: não mais. A nova filosofia é baseada no respeito e não na assimilação. O que esse slide mostra é um verdadeiro antes e depois. De um lado, aquela visão antiga, sabe? Os povos como um problema a ser gerenciado. Do outro, a visão da Convenção 169. Povos como sujeitos de direitos, com culturas que devem ser valorizadas e fortalecidas. A palavra-chave aqui é controle. O controle sai das mãos do Estado e passa para as próprias comunidades. Certo, a convenção protege povos indígenas e tribais. Mas quem exatamente se encaixa nessa definição? A resposta que a convenção dá a essa pergunta é, por si só, uma pequena revolução. Ok, vamos para a definição oficial. O artigo 1º estabelece basicamente 2 critérios. O primeiro é ser descendente de povos que já estavam aqui antes da colonização, e o segundo é manter, mesmo que só em parte, suas próprias instituições. Isso cria a base, a conexão histórica e cultural. E aqui está o ponto crucial, o pulo do gato. O artigo 1.2 diz que a consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental. O que isso quer dizer na prática? Que o direito de se identificar como indígena ou tribal pertence ao próprio povo e não ao Estado. É um ato de autodeterminação puro e simples. Ok, então a gente já sabe quem é protegido. Mas como essa proteção funciona no dia a dia? Isso nos leva à ferramenta mais poderosa de toda a convenção, o direito à consulta. Se a autoidentificação é o alicerce, a consulta é o motor que faz tudo funcionar. A regra é muito clara. Nada sobre eles sem eles. O artigo 6º deixa muito claro, a consulta não é só uma reunião para cumprir tabela, para dizer que fez. É um processo com regras bem definidas. O governo deve consultar quem? As instituições que os próprios povos reconhecem como suas representantes. Como? De boa fé, ou seja, com diálogo aberto, honesto. E com qual objetivo? Chegar a um acordo ou obter o consentimento. Cada um desses passos foi pensado para que a consulta tenha um resultado real. Certo, a consulta é obrigatória. Mas em que tipo de situação? Pois é, a abrangência é bem ampla. E o alcance é enorme, como a gente pode ver aqui. Pense em qualquer coisa que possa afetá-los diretamente, desde uma grande obra de infraestrutura, um projeto de mineração nas terras deles, até uma nova lei ou um programa de educação. Em todas essas situações e em muitas outras, a regra é a mesma. O governo é obrigado a consultar. Vamos agora para um dos temas mais centrais para qualquer povo indígena ou tribal, a terra. A Convenção 69 entende que, para esses povos, a relação com a terra vai muito, mas muito além da simples ideia de propriedade privada. É uma conexão espiritual, cultural, coletiva. O artigo 13 formaliza essa ideia. Ele reconhece que essa relação com a terra é especial, é espiritual, é coletiva. Não se trata de um simples recurso econômico, como um lote. É a base da identidade e da própria existência desses povos. E com base nisso, a Convenção cria um verdadeiro escudo de proteção. Isso inclui o direito de propriedade sobre as terras que eles ocupam, o acesso a áreas que usam para subsistência e um ponto crucial, o direito de participar da gestão e dos benefícios de qualquer recurso natural que exista ali. É um pacote de proteção bem completo. E se o governo quiser remover essas comunidades de suas terras? Bom, o artigo 16 é extremamente rigoroso. A regra geral é clara, a proibição.
A remoção é uma medida de exceção que só pode acontecer com o consentimento livre e informado do povo. Ou seja, a barra é altíssima, o que mostra a força dessa proteção. Mas a proteção não para na Terra. A Convenção adota o que a gente chama de abordagem holística, entendendo que a identidade de um povo é um tecido complexo, feito de cultura, saúde, educação, justiça, trabalho. Tudo interligado. E vejam só como essa proteção vai além. A Convenção garante o direito a ter sistemas de saúde que valorizem a medicina tradicional, a ter escolas que ensinem sua própria cultura e língua e a ter seus sistemas de justiça respeitados pela lei do país. Em resumo, é uma proteção integral do seu modo de vida. Finalmente, como é que essa norma internacional tão importante se tornou uma lei com força obrigatória aqui no Brasil? Bom, esse foi um processo que levou alguns anos e que consolidou todos esses direitos dentro do nosso sistema jurídico. Esse cronograma resume bem a jornada. Desde a adoção pela OIT, lá em 89, levou mais de uma década para o Brasil ratificar. O passo decisivo mesmo veio em 2004, com o decreto presidencial que a promulgou. A partir daquele momento, a Convenção 169 passou a ter força de lei em todo o território nacional. E essa é a realidade hoje. A Convenção não é só um documento histórico guardado na gaveta. É um instrumento legal ativo, usado o tempo todo em tribunais e em negociações por comunidades de todo o país para defender seus territórios, sua cultura e seu direito de decidir o próprio futuro. E a gente termina com esta reflexão. Ter a lei é um passo gigantesco, sem dúvida. Mas o verdadeiro desafio, hoje e sempre, é transformar a letra da lei em realidade no dia a dia. Como garantir que essa ponte entre o que está no papel e a prática seja finalmente construída? Essa é a grande questão que a Convenção 69 nos deixa. Obrigado por acompanhar a gente até aqui.